Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos ver alguns teoremas e algumas definições que envolvem a derivada para encontrarmos os extremos de uma função, ou seja, os pontos de máximo e pontos de mínimo. E também ainda vamos calcular os pontos de inflexão. Com isso podemos analisar e construir gráficos de funções e mais tarde resolver problemas de otimização. Barbadinha. Então, vamos ver o que são pontos críticos, né? Os pontos de máximo e de mínimo. Tá? Então, seja C um ponto do domínio de uma função f. Tá? Então, definição 1. Ó, f de C será um valor máximo absoluto se e somente se f de C for maior ou igual a f de x para qualquer x pertencente ao domínio da função. Tá? Então, vamos interpretar melhor isso aqui. Então, C é um ponto do domínio, tá? Um ponto do eixo x. F de C é a imagem do C, é o y do C. Tá? Então, esse y vai ser o máximo absoluto, né, o maior valor, tá? Se ele for maior que qualquer y de qualquer x pertencente ao domínio. Tá? Bem fácil de entender. Tá? Então, se o y do C for maior que qualquer outro y de qualquer x do domínio, então ele é o y máximo absoluto. Tá? Essa é a definição de máximo absoluto. E o contrário é o mínimo absoluto. Então, f de C será o valor mínimo absoluto se e somente se ele for, né, o f de C for menor ou igual ao f de x para qualquer x pertencente ao domínio. Quer dizer, se a imagem do C for menor ou igual à imagem de qualquer x pertencente ao domínio. Então, ele é um mínimo absoluto. Tá? Então, observe no gráfico aqui. Ó. Tá? Veja nesse gráfico que temos pontos de máximo absoluto em E. Tá? Quer dizer, f de E é o valor máximo absoluto. Então, aqui no E, ó, tá? Eu tenho esse ponto aqui e esse y aqui, que é o f de E, a imagem do E. Então, esse y, esse valor aqui, é o valor máximo. Porque comparado com os outros pontos aqui, ó, todos os outros pontos vão ter y aqui, ó, menores que o f de E. Então, esse f de E, tá, é o valor máximo da função. E esse ponto aqui, o E, f de E, que são as coordenadas dele, tá, é o ponto de máximo absoluto. Tá? Temos pontos de mínimo absoluto em D. Tá? F de D é o valor mínimo absoluto. Então, aqui ó, no ponto D, ó, no D nós temos aqui o F de D. Então, esse F de D é o valor mínimo da função, porque esse ponto é o ponto que está mais baixo em relação aos outros. Tá? Então, todos os outros y aqui são maiores que esse F de D. Tá? Então, ele é um mínimo absoluto. Tá? Barbadinha. Tá? Agora, outra definição. O número f de C é um máximo relativo ou local se o f de C for maior ou igual a f de x para x próximo de C. Bom, então aqui nós estamos definindo o que nós chamamos de máximo relativo ao local. Tá? Quer dizer, relativo ao local é exatamente no local que ele está, tá? Ou, né, com os valores próximos a ele. Então, se a imagem dele for maior ou igual à imagem de qualquer x próximo dele, então ele é o máximo relativo local, naquela localização. Tá? E o número f de C é um mínimo relativo ao local se f de C for menor ou igual a qualquer f de x para x próximo dele. Tá? Então, comparando com os valores de x próximo dele, a imagem dele for menor ou igual a imagem de qualquer x próximo dele. Tá? Teorema de Fermat. Se a função f tiver um máximo ou um mínimo relativo em C e f' de C existir, então a derivada em C é nula, isto é, a de f' de C é zero. Tá? Então vamos fazer uma análise aqui no gráfico. Tá? Por exemplo, esse ponto aqui. Ó. Esse ponto aqui, né, se nós compararmos, né, com pontos que estão próximo dele antes ou depois, ele é o ponto mais alto. Tá? Porque aqui, ó, os x's que estão à esquerda do C e à direita do C, eles vão ter imagem aqui menores que aqui. Então, nesse ponto C eu tenho um máximo relativo, porque é em relação aos pontos próximos dele. A mesma coisa aqui, ó. Esse ponto, além de ser ponto máximo absoluto, que nós vimos ali, ele também é um ponto de máximo relativo, porque em relação aos pontos que vêm antes e depois, ele é o ponto mais alto. Tá? Esse aqui é um mínimo absoluto que a gente viu, mas também é um mínimo relativo, porque em relação aos pontos próximos dele aqui,
ele é o ponto mais baixo em relação a esses pontos. Aqui também, ó, na origem, aqui, ó, nesse ponto B, aqui, ó, ele é o ponto mais baixo em relação aos que estão em volta dele, aqui, ó. Então, ele é o mínimo relativo. Tá? Então, o que diz esse teorema de Fermat? Se a função tiver um máximo ou um mínimo relativo em C e a derivada no C existir, então a derivada em C é nula. Isto é, f' de C é zero. Tá? Veja aqui nesse ponto B. Ó, tá? Derivada ser zero significa que a inclinação da reta tangente é zero. Então, a reta tangente é horizontal. Ó. É isso que acontece aqui, ó, em azul. Aqui, ó. Tá? Veja que o gráfico ele vem descendo e faz uma curva suave aqui e depois sobe. Tá? Então, isso aqui é um ponto mínimo. Tá? Vejam essas expressões que eu estou usando. O gráfico antes desce e depois sobe. Decresce e depois ele cresce. Então, eu tenho um ponto mínimo ali. E a reta tangente é horizontal. Tá? Então, a derivada aqui no ponto B é zero. É isso que ele quer dizer aqui. Ó. Tá? Outro é aqui. Ó. Veja que o gráfico aqui está subindo e depois está descendo. Então, ele é crescente antes e decrescente depois. Então, eu tenho um ponto máximo relativo. Tá? E nesse ponto, a reta tangente é horizontal. A inclinação dela é zero. Então, a derivada ali, ó, derivada nesse ponto C, é zero também. Tá? Aqui embaixo também. Ó, tá? Veja que antes desse ponto, o gráfico vem descendo e depois ele sobe. Então, ele fez uma curva suave aqui. Então, nesse ponto aqui, na reta tangente é horizontal, a inclinação é zero. Então, a derivada no ponto D é zero. É isso que diz o teorema de Fermat. Se a função tiver o máximo mínimo em C e a derivada existir, então a derivada em C é nula, que é f' de C é zero. Né? Barbadinha. Isso aí nos ajuda a achar esses pontos de máximo e mínimo relativo. Né? Uhum. Agora tem um detalhe aqui, ó, que nós vamos mostrar depois no exercício nas próximas aulas. Ó. Uma observação importante. Existem pontos onde a derivada é zero, mas não são pontos de máximo e mínimo. Tá? Quer dizer, eu não posso falar ao contrário aqui. Eu não posso dizer se a derivada é nula, eu tenho máximo e mínimo. Isso eu não posso dizer. Tá? Agora, se eu tiver máximo e mínimo e a derivada existe, então a derivada é zero. Agora, se a derivada é zero, não quer dizer que é máximo e mínimo. Tá? Então, isso nós vamos ver depois no exercício. Certo? Tá? Agora, outro teorema. Se uma função f é contínua em um intervalo fechado AB e possui um máximo ou mínimo em um ponto C do intervalo aberto AB, então f' de C é zero ou f' de C não existe. Tá? Então, veja bem. Ó. Se a função f é contínua no intervalo fechado AB e possui máximo ou mínimo em um ponto C do intervalo aberto, então a derivada nesse ponto é zero ou não existe. Bom, derivada zero a gente já viu aqui. Ó. Isso aqui é ponto de mínimo relativo, a derivada é zero. Aqui é ponto máximo relativo, a derivada é zero. Aqui é máximo, mínimo relativo e mínimo absoluto, a derivada é zero. Agora, esse ponto aqui, ó, esse ponto ele forma um bico aqui, ó, um gráfico, né? Antes ele cresce e depois decresce. Então, lá é ponto máximo, né? Tá? Só que a derivada aqui não existe, ó. Tá? Derivada não existe. Tá? Porque toda vez que o gráfico forma um bico, a derivada não existe. Isso em umas aulas anteriores a gente mostrou, né? Tem um exercício lá para nós verificamos a derivada da função modular, módulo de x, né? Que o gráfico é um v, então nós calculamos a derivada no vértice do v e vimos que não existe. Então sempre que fazer um v, assim, ó, um bico, a derivada não existe. Por isso que eu chamei a atenção aqui, o gráfico aqui faz uma curva suave, aqui ele não faz curva suave, ele vai e volta. Então a derivada não existe. Certo? Então, se a função é contínua no intervalo fechado AB e possui máximo ou mínimo no ponto C do intervalo, então a derivada é zero ou a derivada não existe. Certo? E uma definição aqui, ó. O número C do domínio de uma função é um número crítico se a derivada é zero ou a derivada não existe. Tá? E é isso que a gente propôs no início. O que são pontos críticos? Né? Pontos críticos são aqueles em que a derivada é zero ou a derivada não existe. Então, todos esses pontos aqui, ó, que nós achamos aqui, são pontos críticos. Tá? E nesses pontos críticos, o que a gente tem? Ponto de máximo e ponto de mínimo. Tá? Então, isso aqui vai nos ajudar a achar esses pontos de máximo e mínimo das funções. Tá? Agora, vamos ver outra coisa que vai nos ajudar também para analisar a função, a concavidade. Vamos considerar o gráfico da f da função a seguir. Ó.
Tá? Ele está meio escondido aqui, todas essas retas que eu tracei, retas tangentes aqui, ó, é um gráfico em amarelo que está fazendo essa curva aqui, ó. Tá? Então vamos ver algumas definições aqui, ó. Tá? Do ponto A até o ponto J representados, ó, de A até J aqui, o gráfico está abaixo das retas tangentes. Então o que eu tentei fazer? Em cada ponto que eu peguei aqui, ó, eu tracei uma reta tangente, ó, ao gráfico nesses pontos, ó, passando nesses pontos aqui. Daí a gente verifica que o gráfico está abaixo, as retas tangentes estão acima do gráfico aqui. Tá? Então isso quer dizer que as inclinações das retas tangentes estão decrescendo. Lembra que a inclinação, né, é o ângulo que a reta forma com a horizontal. Então se vocês comparar, por exemplo, esta reta aqui, ó, tá, e o horizontal, ela faz um determinado ângulo. Agora esta outra aqui com a horizontal, o ângulo é menor. Então, conforme eu vou deslocando para cá, o ângulo com a reta com a horizontal vai diminuindo, inclusive para quando a reta tangente aqui é decrescente, né, a variação é negativa. Tá? Então, vai diminuindo, diminuindo, sendo até negativa. Tá? Então, veja que a taxa de variação das retas tangentes aqui está diminuindo. Tá? Nesse caso, então, dizemos que o gráfico é côncavo para baixo. Tá? Então, as inclinações das retas tangentes estão decrescendo. O que é a inclinação da reta tangente? É a derivada da reta tangente. E a derivada está decrescendo. Nesse caso, dizemos que o gráfico é côncavo para baixo. Tá? Tem a concavidade para baixo. Tá? Do ponto K até o ponto Q. Então, do K até o Q, o gráfico está acima das retas tangentes. Tá? Veja que as retas tangentes estão aqui embaixo, ó, embaixo do gráfico. Tá? Então, as inclinações das retas tangentes estão crescendo. Então, conforme eu vou de K para Q, né, agora aqui, ó, as retas tangentes, a inclinação vai aumentando. O ângulo com o eixo X vai aumentando. Tá? Então, nesse caso, dizemos que o gráfico é côncavo para cima. Ele tem concavidade para cima. Tá? Então, agora vamos ver o que significa, né, essa variação da reta tangente. Vamos lembrar que quando eu falo em reta tangente, a gente está falando em derivada, né? Então, para achar a inclinação da reta tangente é a derivada da reta naquele ponto. E como aqui, né, a inclinação tá se modificando, significa que a derivada está se modificando. Então, eu tenho uma taxa de variação da derivada. Ora, a taxa de variação da derivada é a derivada da derivada. Então, isso é a derivada segunda. Tá? Então, vamos ter um teorema aqui. Ó. Considere que a derivada segunda exista em um intervalo aberto I. Tá? Então, I. Se a derivada segunda é negativa para todo valor de x pertencente ao intervalo, então o gráfico é côncavo para baixo. É o que está acontecendo aqui. Ó. Tá? O gráfico é côncavo para baixo. O que está acontecendo com a inclinação das retas tangentes? Né? A inclinação está diminuindo. Ora, se a inclinação diminui é porque a derivada é negativa. Então, e a derivada da reta tangente é a derivada da derivada, que a reta tangente já é uma derivada. Então, por isso que a derivada segunda é negativa. Isso é uma maneira de ver a concavidade. Então, se a derivada segunda for negativa para todo x pertencente ao intervalo, então ele é côncavo para baixo ali. Tá? Agora, se a derivada segunda é positiva para todo valor de x pertencente ao intervalo, então o gráfico é côncavo para cima. Então, o gráfico aqui vai ser côncavo para cima. Tá? Por quê? Porque a taxa de variação das retas tangentes está aumentando. Tá? Então, se eu vejo que a derivada segunda é positiva num determinado intervalo, então o gráfico é côncavo para cima. Barbadinha. Então, o que é um ponto de inflexão? Então, um ponto P, CF de C, então aqui ó, tem esse ponto P. Tá? Ponto P, C, né, e F de C. Tá? Do gráfico de uma função y, f de x é chamado ponto de inflexão se a função é contínua no ponto, quer dizer, possui uma reta tangente no ponto, e o gráfico muda de concavidade no ponto P. Então, como aqui eu não sei a função, né, a gente não calculou, eu mais ou menos estou imaginando que nesse ponto há uma mudança de concavidade. Tá? Por exemplo, quando eu estou me deslocando de A para J, a concavidade é para baixo, então a concavidade vem vindo aqui para baixo. A partir de um determinado ponto, a concavidade passou a ser para cima. Então, nesse ponto onde muda a concavidade, esse ponto é chamado ponto de inflexão. Tá?
Poderia ser também o contrário, pode ser que ela antes aqui tivesse concavidade para cima, está tendo concavidade para cima aqui até o ponto P, e a partir do ponto P tem concavidade para baixo. Tá? Então, ponto de inflexão é onde o gráfico muda de concavidade, não pode esquecer disso. Tá? Agora aqui, ó, se a derivada num ponto A é zero e a derivada segunda é negativa, tá? Então a função possui um máximo local em x igual a A. Tá? Então veja bem, a derivada segunda em A é negativa. Ora, se a derivada segunda é negativa, então ele é côncavo para baixo. Tá? Então eu estou falando disso aqui, ó, dessa região. Tá? Então ele é côncavo para baixo. E se tem num determinado ponto a derivada é zero, tá? Se a derivada é zero, que a taxa é porque a reta tangente é horizontal, né? A taxa de variação é zero. Então, para ter a taxa de variação a reta horizontal, só pode ser um ponto lá em cima, que é o ponto de máximo. Tá? E a derivada, se a derivada num ponto B é igual a zero e a derivada segunda no B é positiva, então a função possui um mínimo em x igual a b. Tá? Bom, derivada segunda positiva. Se a derivada segunda é positiva, então o gráfico é côncavo para cima. Então estou falando dessa região aqui, ó. Então dessa região ele tem um mínimo aqui, ó, porque nesse ponto de mínimo a derivada é zero. Tá? Então aqui, ó, nesse ponto aqui A, né, e aqui nesse ponto B, ó. Tá? Então aqui no A, a reta tangente é horizontal. Tá? Então a derivada ali é zero. Então a derivada em A é zero e a derivada segunda é negativa. Então eu tenho um ponto de máximo. Tá? A concavidade aqui é para baixo. Tá? E aqui nesse ponto, ó, a reta tangente é horizontal, porque a derivada no ponto B aqui é zero. Tá? E a concavidade é para cima. Tá? Então isso também nos ajuda, né? É uma maneira de ajudar a achar o ponto de máximo e de mínimo. Tá? Barbadinha. Tá? Vamos ver um exercício. Dada a função f de x igual a 2x3 menos 6x2 mais 4, determina os pontos de máximo, de mínimo e de inflexão, se houverem. Determinar também os intervalos onde cresce e decresce, e no final usa os resultados para fazer o gráfico da função. Então esse aqui é um exercício completo que está envolvendo tudo que a gente está analisando desde a aula passada até essa aula de hoje. Tá? Vão achar o ponto máximo e mínimo, ponto de inflexão, se tiverem, às vezes não tem, intervalo onde cresce e decresce, e depois nós vamos usar esses resultados para fazer o gráfico. Aí o gráfico ele fica mais preciso para a gente fazer, porque isso aqui é uma função polinomial do terceiro grau. Né? Nós não vamos fazer tabelinha para fazer esse gráfico, fica muito trabalhoso. Tá? Então quem nos orienta tudo, pelo que a gente viu aí, foi a derivada. Né? Então a gente sabe que no ponto de máximo e mínimo, né, eu tenho um ponto crítico, e no ponto crítico ou a derivada é zero ou ela não existe. Então nós vamos derivar, né, vamos achar os pontos críticos, vamos derivar a função. Então a derivada aqui vai dar 3 vezes 2, 6x2, né, 2 vezes 6 menos 12x. A derivada, f' de x, é uma função também. Tá? E veja que qualquer x valor que eu colocar aqui, vai existir a função. Tá? Então, veja, o ponto crítico é aquele em que a derivada não existe ou é zero. Mas aqui a derivada sempre vai existir. Tá? Então, vamos achar onde ela é zero. Então, nós vamos igualar ela a zero. Tá? Então, normalmente, nos pontos críticos, se for a derivada for um polinômio, eu igualo a zero para achar onde eu tenho a taxa de variação é zero. Tá? Então, vamos colocar aqui o x em evidência. Podia resolver aqui, né? Usando a forma de Bhaskara, né? Então eu coloco o x em evidência, então fica 6x menos 12. Ora, se x que multiplica esse parênteses é zero, é porque esse x aqui pode ser zero. Ó. Então 0 vezes o parênteses é zero. Ou esse parênteses pode ser zero. Se esse parênteses é zero, vezes o valor do x também vai dar zero. Então 6x menos 12 pode ser zero. Tá? Então para essa equação x é 2. Né? Se eu passar o 12, né, vai ficar 6x igual a 12, e 12 dividido por 6 dá 2. Então nós temos dois pontos críticos, o 0 e o 2. Tá? Então o que a gente vai fazer agora? Como eu achei os pontos críticos, significa que nesses dois pontos, né, do eixo x, né, pode ser que tenha máximo mínimo, ou nada. Então nós vamos fazer aqui um método chamado teste da derivada primeira, TDP. Que consiste o seguinte, nós vamos traçar o eixo x aqui, vamos marcar esses dois pontos ali, ó, 0 e 2, tá? Aqui a derivada é 0 e aqui a derivada é 0, né?
que a gente calculou esses valores quando a derivada é zero. Tá? E aí o que a gente vai fazer? Ó? Nós vamos pegar valores próximos dos pontos críticos antes e depois deles. Tá? Menos 1, 1 e 3, por exemplo. Né? Podia ser outros. Tá? Então, eu vou pegar o menos 1, que está escrito 0, o 1, que está entre o 0 e o 2, e o 3, que está à direita do 2. Tá? Então, aqui, ó, menos 1, o 1 e o 3. Tá? E vamos substituir esses valores na derivada e verificar o seu sinal. Tá? Porque nós já fizemos na aula anterior, né, exercícios para ver se a função está crescendo ou decrescendo pelo sinal da derivada. E lembro que quando a gente analisou há pouco um gráfico, eu chamei a atenção, no ponto máximo a função antes está crescendo e depois está decrescendo. E no ponto mínimo a função antes está decrescendo e depois crescendo. Por isso aqui, ó, no 0 e no 2, que são candidatos a máximo e mínimo, eu vou ver qual é o comportamento da função antes e depois. Se ela está crescendo ou decrescendo, é isso que eu vou saber. Então, vamos substituir o menos 1. Ó. Substituindo o menos 1 na derivada, fica 6 vezes menos 1 ao quadrado, menos 12 vezes menos 1. Tá? A derivada está aqui. Ó. Tá? Aqui vai ficar positivo, 1 vezes 6, 6. E aqui menos 12 vezes menos 1 dá mais 12. 6 mais 12 mais 18. Como a derivada deu positiva, a função é crescente. Então, aqui nesse trecho, ó, lá de menos infinito até chegar no zero, ela é crescente. Tá? Agora vamos substituir uma. 6 vezes 1 ao quadrado menos 12 vezes 1. Aqui vai ficar 6 menos 12 menos 6. Então a derivada deu negativo, então ela é decrescente. Tá? Então nesse trecho ela é decrescente. Mesmo que eu estou calculando aqui, tá? Como só tem esses dois pontos críticos, qualquer valor que eu encontrar aqui vai nos dar a mesma solução. Certo? Agora no 3, ó, f' de 3. 6 vezes 3 ao quadrado menos 12 vezes 3. Tá? 9 aqui vezes 6. 54 menos 36. Isso vai dar 18 positivo. Então ela é crescente nesse trecho aqui. Ó. Então ela é crescente desde menos infinito até o zero. Né? E crescente também de 2 a mais infinito. E decrescente de 0 a 2. Tá? Então a função é crescente no intervalo de menos infinito a zero, unido com o intervalo de 2 ao infinito. Tá? Porque eu tenho esse intervalo unido com aquele. São intervalos disjuntos que a gente diz. Não tem nada em comum, então a gente bota com união. E é decrescente no intervalo de 0 a 2. Tá? Então nós já respondemos isso aqui. Ó, determinar o intervalo onde ela cresce ou decresce. Tá? Bom, com isso eu já posso determinar quem é máximo e mínimo. Então o que está acontecendo antes do zero? A função está crescendo. Então a função cresce até chegar no zero e depois decresce. Logo no zero eu tenho o ponto de máximo em x igual a zero. Tá? Então o ponto de máximo é 0,4. Como é que eu calculo esse 0,4? Eu pego o zero e substituo na função. Ó. Então 2 vezes 0 aqui dá 0, 6 vezes 0 dá 0, então vai sobrar 4. Tá? Então no ponto 0,4 eu tenho um ponto de máximo. E o que acontece no 2? Vejo que antes a função vem decrescendo até atingir o 2 e depois ela cresce. Então no 2 eu tenho ponto mínimo. Tá? E como é que eu calculo ponto mínimo? Eu pego esse 2 e substituo na função. 2 na terceira é 8, 8 vezes 2, 16. 2 ao quadrado é 4, vezes 6, 24. 16 menos 24 é menos 8. Menos 8 mais 4 dá menos 4. Então no ponto 2 menos 4 eu tenho ponto de mínimo. Tá? Então também já descobri um ponto de máximo e de mínimo. Falta o ponto de inflexão e depois fazer o gráfico. Então, cálculo do ponto de inflexão. O ponto de inflexão a gente calcula pela derivada segunda. Tá? Porque lembre que o ponto de inflexão é o ponto onde o gráfico muda de concavidade. E a concavidade é dado pelo sinal da derivada segunda. Quando a derivada segunda é negativa, a concavidade é para baixo. Quando é positiva, é para cima. Então, vamos ver a derivada segunda. Então, vamos derivar aqui. Ó. Derivada de 6x2 é 12x, de menos 12x é 12. Tá? E vão igualar a zero. Tá? Então, 12x menos 12 é zero. Tá? Então, x é 1. Porque o ponto de inflexão, como ela muda de concavidade, né, vai mudar o sinal da derivada segunda. Então, o ponto onde muda o sinal é o zero. Por isso que eu igualo a zero a derivada segunda. Então, em x igual a 1, pode ser que a gente tenha um ponto de inflexão. Então, a gente tem que testar. É a mesma ideia de lá. Eu vou marcar o 1 aqui.
tá? E vou pegar um ponto antes e um pouco depois, para ver como é que é a concavidade, por exemplo, no 0 e o 2. E vou substituir esses pontos na derivada segunda. Então, a derivada segunda no 0, ó, fica 12 vezes 0 menos 12, vai dar negativo, menos 12, menor que 0. E tem então concavidade para baixo. Tá? Então, de menos infinito até 1 tem concavidade para baixo. Tá? Agora, a derivada segunda no 2. 12 vezes 2 é 24, menos 12 vai dar mais 12, é positivo, então ele tem concavidade para cima. Tá? Então, aqui tem concavidade para cima. Tá? De 1 a mais infinito. Então, o que acontece? Ó? Ela tem concavidade para baixo até chegar no 1 e depois do 1 tem concavidade para cima. Então, realmente, no 1 nós temos um ponto de inflexão. Então, o ponto de inflexão é o ponto I, 1, 0. Como é que eu sei que é 1, 0? Eu pego esse valor 1 aqui e substitui lá na função. Ó. Aqui vai dar 1 vezes 2, 2. Né? 1 ao quadrado é 1 vezes 6, 6. 2 menos 6 é menos 4. Menos 4 mais 4 dá 0. Barbadinha. Então, agora vamos fazer o gráfico, né? Colocando todos esses resultados ali para fazer o gráfico. Então, ó, a função 2x3 menos 6x2 mais 4. Tá? Aqui eu vou fazer o contrário. Eu vou primeiro botar o gráfico e depois eu vou marcar os pontos. Tá? Então, o gráfico, na verdade, é esse aqui. Tá? Mas se a gente não soubesse o gráfico dessa função e calculou tudo aquilo, ó, eu calculei o ponto máximo. Então, a gente vai lá e marca aqui no sistema de eixo o ponto máximo, 0,4. O ponto mínimo, 2 menos 4, aqui, ó, 2 menos 4. E o ponto, tá? E eu sei que ela é crescente no intervalo de menos infinito a 0 e decrescente, e de 2 a mais infinito, decrescente de 0 a 2. E o ponto de inflexão é 1, 0 aqui, ó, ponto de inflexão. Tá? Então, o intervalo de menos infinito a 0. Então, até chegar no 0 aqui, ela é crescente. Então, ela vem crescendo, né, até atingir o ponto máximo. Depois ela decresce de 0 a 2. Então, de 0 a 2 aqui, ó, nesse intervalo de 0 a 2, ela decresce. Então, ela vem decrescendo até atingir aqui. Às vezes, o que acontece no ponto de inflexão? Tá? Ela aqui, ó, aqui ela tem concavidade para baixo até chegar aqui. Depois ela tem concavidade para cima. Veja que de 2 a mais infinito, daqui para cá, ó, a função está crescendo. Tá? Então, está de acordo com o que a gente calculou. Então, na prática, o que a gente faz? Marca esses 3 pontos aqui primeiro, esses 3 pontos, e vê como é que é, onde cresce, onde decresce, e faz o esboço do gráfico. Se quiser fazer um pouquinho melhor o gráfico à mão, né? Pega mais uns pontos aqui no menos 1, né? No 3, né? E substitui ali para achar outros pontos para fazer melhor o gráfico. Barbadinha. Então, inscreva-se no canal, deixe o seu like e deixe o seu comentário.